Eu sempre fiz corridas à noite. Não porque gostava, mas porque era a hora em que as tarifas eram mais altas. Para um motorista de aplicativo, isso significava dinheiro no bolso. Às vezes, as noites eram tranquilas, com passageiros silenciosos e tranquilos. Mas havia outras vezes, como aquela noite, que eu nunca vou esquecer, quando o normal se transformou em um pesadelo. Era uma terça-feira, por volta da meia-noite, quando recebi uma corrida no meu celular. O ponto de embarque ficava em um bairro afastado, uma dessas áreas que são bem tranquilas durante o dia, mas que à noite ficam desertas e silenciosas. Fui até o local e parei em frente a um grande prédio de apartamentos, que parecia desabitado. Nenhuma luz acesa nas janelas, nem um carro estacionado na rua. O clima estava estranho, como se o tempo estivesse mais pesado. Quando o passageiro entrou no carro, percebi logo que algo estava errado. Ele era um homem, de cerca de 30 anos, vestindo um casaco escuro e uma touca que cobria parte de seu rosto. Ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra, o que já me deixou desconfortável, mas eu não dei muita importância. Fui educado, como sempre, e perguntei qual seria o destino. Ele me respondeu com uma voz baixa e arrastada. Deixe-me na Rua dos Mártires. Eu franzi a testa. A Rua dos Mártires era uma rua bem afastada da cidade, um lugar que eu não costumava ir. Fui ver no GPS, e ele me mostrou que o endereço ficava em uma região ainda mais isolada, em uma zona industrial abandonada. Fiquei hesitante, mas como motorista de aplicativo, meu trabalho era seguir as instruções. Então, dei partida e comecei a direção. O trajeto começou tranquilo, mas logo comecei a perceber que o passageiro não fazia nada além de olhar pela janela. Não dizia uma palavra, nem se mexia. Era como se estivesse em transe, completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. A única coisa que eu conseguia ouvir era a respiração dele, que era pesada e irregular. Eu tentei puxar conversa, perguntando se ele tinha tido um bom dia, mas ele apenas respondeu com um monossílabo, sim, sem olhar para mim. A estrada estava vazia, e eu comecei a me sentir desconfortável. O relógio marcava 1h30 da manhã, e eu já estava começando a me perguntar se estava fazendo a coisa certa. O bairro foi ficando cada vez mais sombrio, com menos luzes e mais prédios abandonados. Comecei a sentir uma sensação crescente de que estava indo por um caminho errado, mas não sabia como parar. À medida que me aproximava da Rua dos Mártires, o clima ficou ainda mais denso. Não havia mais vida na rua, apenas o som do motor do carro quebrando o silêncio absoluto. Faltavam apenas algumas quadras para chegar ao destino quando percebi algo perturbador. O passageiro estava agora olhando fixamente para mim pelo espelho retrovisor. Seus olhos estavam diferentes. Eles eram profundos, sem brilho, como se não houvesse vida dentro deles. Meu corpo gelou. Eu tentei ignorar a sensação, mas algo me dizia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. A rua estava à vista, e a única coisa que se via eram prédios antigos, deteriorados, e uma névoa espessa que parecia engolir a paisagem. Não havia sinal de vida por perto. Não havia outros carros, nenhuma luz de alguma casa. Eu parei em frente ao endereço, o carro já imerso na escuridão, e olhei para o passageiro, esperando que ele dissesse algo. Mas ele não fez isso. Ele apenas continuou me observando com aquele olhar vazio, que começou a me fazer suar frio. Eu, sem saber o que fazer, tentei perguntar se ele estava certo de que queria descer ali. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele respondeu de forma incomum, com uma voz gelada. Eu não vou descer, você vai me levar para o outro lado, agora. Aquilo me arrepiou. Meu instinto me dizia para dar a partida e sair dali o mais rápido possível, mas algo no meu peito me dizia que eu deveria esperar. Ele me olhou intensamente, e naquele momento, um calafrio percorreu toda a minha espinha. O outro lado, eu repeti, tentando entender o que ele queria dizer, mas sem coragem de questioná-lo mais. De repente, sem qualquer aviso, ele se levantou no banco de trás. Sua movimentação foi estranha, como se estivesse sendo controlado por fios invisíveis. A noite ficou ainda mais opressiva, e eu senti como se o carro tivesse sido engolido por uma força invisível. Ele então puxou uma carteira do bolso do casaco e colocou-a sobre o banco. Algo dentro de mim gritou para eu fugir, mas os olhos dele me paralisaram. Vamos! Você tem que ir. Sua voz estava agora mais distante, mais sombria.
Eu não sabia o que estava acontecendo, mas minhas mãos estavam suadas no volante. Olhei mais uma vez para ele, e no instante seguinte, as luzes do carro começaram a piscar, como se a eletricidade estivesse sendo cortada. Os faróis perderam força, e a estrada à frente se tornou uma cortina de escuridão. Eu pisei fundo no acelerador, tentando me livrar da sensação sufocante, mas a cada curva, a estrada parecia mais longa. Eu não sabia para onde estava indo. Cada rua que eu tomava parecia se prolongar sem fim. A névoa densa que encobria a cidade se tornou mais espessa, e tudo ao redor parecia se distorcer, como se as ruas estivessem se fechando em torno de mim. O passageiro continuava lá atrás, em silêncio. Mas o olhar dele, aquele olhar vazio, como se fosse uma sombra, parecia me perseguir. Eu tentei olhar para os lados, mas não havia mais ninguém. Tudo estava vazio. O rádio do carro começou a tocar uma música baixa, uma melodia que eu não reconhecia, mas que soava como uma velha canção de despedida. A sensação de desespero aumentava. Quando olhei para o retrovisor, ele já não estava mais no banco de trás. Eu freiei bruscamente, quase perdendo o controle do carro. O banco de trás estava vazio. O passageiro havia desaparecido. A sensação de alívio durou apenas um segundo, até que olhei para o espelho retrovisor e vi algo ainda mais aterrador. Atrás de mim, a cidade estava deserta, mas os prédios estavam todos iluminados. No entanto, não havia nenhuma vida. Nenhuma pessoa. Nada além de uma escuridão que parecia querer engolir a cidade. Eu estava perdido. A partir daquele momento, eu sabia que aquela não era apenas mais uma corrida qualquer. O homem, ou o que quer que ele fosse, havia me levado a algum lugar onde a realidade não fazia mais sentido. Meu corpo estava tremendo, e o medo tomava conta de mim enquanto as ruas passavam, sempre iguais. Eu não sabia mais onde estava ou como voltar. Nunca mais fiz uma corrida à noite, e até hoje evito dirigir por aquelas ruas. Mas às vezes, quando estou em casa, à noite, eu escuto um som de carro passando lentamente pela minha rua, com o farol baixo. E, por mais que eu tente ignorar, sei que, de algum jeito, ele ainda está lá, me observando. Nunca imaginei que a cidadezinha onde cresci, o lugar que eu sempre associei à tranquilidade e segurança, pudesse se tornar um pesadelo. No entanto, quando voltei para lá, anos depois de ter deixado a cidade, percebi que algo estava muito errado. O que parecia ser o refúgio dos meus tempos de infância agora me parecia uma prisão, e o que aconteceu depois que eu cheguei, eu nunca vou esquecer. Eu sou natural de uma cidade pequena no interior, chamada São José. Não é uma cidade famosa, nem turística. Tem mais ruas de terra do que asfaltadas e o comércio é simples. Quando era mais jovem, passava os dias brincando com meus amigos, indo para a escola e ajudando na pequena fazenda dos meus pais. Como a maioria das cidades pequenas, São José era tranquila demais. As pessoas se conheciam, as notícias corriam rápido, à noite, todos se recolhiam cedo. Depois de terminar a faculdade, me mudei para a cidade grande em busca de oportunidades. No entanto, a vida na metrópole não era o que eu esperava, e aos poucos, fui me sentindo mais deslocado. Faltava algo. Aquele lugar agitado, cheio de gente e opções, não trazia paz. Por isso, decidi voltar para São José para descansar um pouco, talvez encontrar um novo rumo. Quando voltei, algo me surpreendeu. A cidade estava estranhamente silenciosa. No caminho, vi menos pessoas nas ruas. Apenas alguns carros passavam. Quando cheguei na casa dos meus pais, encontrei a velha casa, que sempre teve vida e movimento, silenciosa e solitária. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que minha mãe não estava em casa. Meu pai, que sempre foi caseiro e tranquilo, estava fora também. Fui para o campo atrás da casa e o encontrei ali, sentado sob a árvore que sempre nos serviu de sombra durante os verões. Onde está a mãe? Perguntei, me aproximando. Ele me olhou com um olhar vazio, como se tivesse perdido algo importante. Ela não está bem, filho. Não está bem faz tempo. Ele estava mais pálido do que o normal, mas tentou esconder a angústia em seu rosto. Não consegui entender exatamente o que estava acontecendo, mas percebi que a situação não era boa. Eu o ajudei a se levantar e entrei em casa, buscando minha mãe. Quando a encontrei,
Ela estava deitada na cama, com os olhos perdidos e um semblante de quem estava ausente de si mesma. Eu tentei falar com ela, mas as palavras não faziam sentido. Ela murmurava algo sobre não sair após o pôr do sol, mas parecia distante, como se estivesse falando com alguém que eu não podia ver. O que me deixou mais perplexo foi a sensação de que a cidade, de alguma forma, havia perdido sua alma. Não havia sons de crianças brincando, nem os casais passeando pelas ruas. Tudo estava morto, silencioso. Eu tentei conversar com os vizinhos, mas, por algum motivo, ninguém estava disposto a falar. Eles apenas me olhavam com uma expressão vazia, quase com medo de dizer algo. As portas estavam fechadas, e o que era uma cidade de pessoas animadas agora parecia um lugar de espíritos inquietos. Decidi que ficaria na casa por mais alguns dias, esperando que minha mãe e meu pai se recuperassem. Mas as noites começaram a se tornar cada vez mais assustadoras. Eu ouvia ruídos estranhos vindos do lado de fora, como se alguém estivesse andando pelos arredores da casa, batendo as portas das construções vizinhas. Mas quando eu olhava pela janela, nada havia lá. No terceiro dia, depois de uma noite particularmente inquietante, resolvi visitar a pequena igreja do centro da cidade. A igreja era o lugar onde todos se reuniam, onde minha mãe e meu pai se casaram. Quando cheguei lá, percebi que a porta estava entreaberta, algo incomum, já que a maioria dos moradores respeitava o silêncio e o isolamento da pequena capela. Dentro, tudo estava em total silêncio. Os bancos, normalmente ocupados por fiéis, estavam vazios. O altar estava escuro, sem velas acesas. Mas o que me chamou a atenção foi uma pequena figura no fundo da igreja, em um canto escuro. Era uma mulher idosa, com um semblante grave e um olhar fixo. Ela estava sozinha, de olhos fixos para a parede, sem se mover, sem emitir um som. Eu me aproximei, mas ela não reagiu. Fiquei parado por alguns segundos, hesitando, antes de decidir perguntar se ela precisava de ajuda. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela virou lentamente a cabeça para me olhar. Seus olhos eram completamente brancos, como se não tivessem pupilas, e sua expressão era indescritível. Ela não disse nada, mas seu olhar parecia penetrar em mim, como se me estivesse avisando de algo terrível. Você não deve sair à noite, ela sussurrou, finalmente quebrando o silêncio. Não depois que o sol se põe. Suas palavras me fizeram arrepiar. Eu tentei perguntar mais, mas ela apenas balançou a cabeça e voltou a olhar fixamente para a parede. De repente, como se tivesse sido possuída por uma força invisível, ela se levantou, caminhou até a porta e desapareceu na escuridão da cidade. Fui para casa, sem saber o que pensar. O que ela queria dizer com aquilo? E por que todos estavam tão estranhos? As noites estavam ficando cada vez mais sombrias e inquietantes, e eu não sabia o que estava acontecendo em São José das Águas Claras. Naquela noite, depois do jantar, algo aconteceu. A porta da frente bateu com força, e a casa inteira tremeu. Eu levantei da cadeira rapidamente e fui até a porta, mas, ao abrir, não havia ninguém. Apenas o vento. Mas o ar estava denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi então que ouvi os gritos. Eram gritos abafados, vindos de várias direções, mas não podiam ser de animais. Eram gritos humanos, e eles estavam se aproximando. Cada vez mais próximos. Eu fui até a janela e, para minha surpresa, vi as figuras. Eram pessoas. Mas não eram pessoas como eu as conhecia. Seus rostos estavam pálidos, sem vida, e suas roupas estavam rasgadas, como se tivessem sido arrastadas por alguma força. Elas caminharam lentamente em direção à minha casa, uma após a outra, com os olhos fixos no meu endereço. Eu traguei um ar pesado, com as mãos tremendo, comecei a trancar as portas e janelas. Mas não adiantava. As figuras estavam ali, cada vez mais próximas, com aqueles olhares vazios. Não sei como, mas algo me dizia que eles estavam lá para me levar, para me arrastar junto com eles, para fazer parte daquele ciclo sinistro. E então, no meio daquelas figuras, vi uma pessoa familiar. Era minha mãe. Ela estava lá, com aquele olhar vazio, e, mesmo de longe, eu pude sentir a dor e o medo emanando dela. Ela estendeu a mão para mim, mas ao mesmo tempo parecia distante, como se não fosse mais a pessoa que eu conhecia. Eu não sei o que aconteceu depois. Sei que não aguentei mais a pressão. Fugi pela porta dos fundos e corri até a estrada.
O que aconteceu com minha mãe, com meu pai e com os outros moradores, eu nunca soube. Quando voltei para a cidade, depois de alguns dias, São José estava vazia. Não havia mais ninguém. As casas estavam abandonadas, as ruas estavam desertas. Mas a cidade ainda permanecia ali, silenciosa, esperando por mais vítimas. Eu fui embora, mas o medo de voltar para aquele lugar nunca me deixou. Eu sei que a cidade de São José ainda está lá, esperando por alguém, esperando por algo. E, a cada noite, o silêncio da cidade só aumenta, aguardando o momento em que mais alguém se perderá nas sombras. Eu sempre gostei de dirigir à noite. A tranquilidade das estradas vazias, a liberdade de não ter pressa, a sensação de estar sozinho, mas em paz. Aquela noite parecia ser mais do mesmo. Estava voltando para casa depois de uma viagem de trabalho, um trajeto de cerca de 5 horas, mas algo naquela estrada me deixava inquieto. Eu nunca fui supersticioso, mas algo no ar parecia diferente. Era uma estrada deserta, em um trecho que cortava uma grande área rural. A iluminação era mínima, com poucas lâmpadas espalhadas ao longo do caminho. Eu já havia feito aquele trajeto inúmeras vezes, mas naquela noite parecia que as sombras ao redor estavam mais espessas. A escuridão parecia engolir a estrada à medida que eu avançava. Por volta de meia-noite, meu carro começou a dar sinais de que algo estava errado. A luz do painel piscou por um segundo e, de repente, o motor falhou. Eu, nervoso, tentei ligar novamente, mas nada aconteceu. Parado no meio da estrada, eu respirei fundo. Não era o momento ideal para isso. Não havia sinal de celular. Como eu sabia, a próxima cidade ficava a mais de 40 quilômetros dali. Não seria fácil pedir ajuda. Decidi sair do carro e dar uma olhada sob o capô. O silêncio era profundo, só interrompido pelo som do vento que passava pelas árvores à beira da estrada. Eu mal conseguia ver nada na escuridão, e a sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Não havia casas ou faróis à vista. A estrada parecia deserta, mas por algum motivo, a solidão começava a me sufocar. Enquanto tentava diagnosticar o problema, ouvi algo. Não um som claro, mas uma espécie de arranhar suave, como se alguém estivesse caminhando com passos leves e cautelosos na grama. Eu me encolhi instantaneamente, mas, ao olhar para os lados, não vi nada. Olhei para a estrada, esperando ver algum carro se aproximando, mas nada. Só o vazio. Minha mente começou a trabalhar em excesso. Talvez fosse um animal, ou até alguém perdido. De qualquer forma, eu precisava voltar para o carro. No momento em que me virei, ouvi claramente um grito. Um grito humano, distante, mas com uma angústia palpável. Algo não estava certo. Algo estava errado naquela noite. Rapidamente entrei no carro e tranquei a porta, tentando acalmar minha respiração ofegante. O motor ainda não pegava. Fechei os vidros, e o som do grito ainda ecoava na minha mente. Eu não conseguia deixar de pensar naquela sensação de que não estava sozinho. Os segundos passaram como horas, até que finalmente vi algo no retrovisor. Uma luz. Era um farol, vindo de trás de mim. Meu alívio foi imediato. Talvez alguém tivesse ouvido meu carro quebrando e viesse me ajudar. Quando o carro se aproximou, no entanto, percebi que algo estava estranho. A luz estava muito forte, ofuscante, como se o carro estivesse colado à minha traseira. Eu tentei ligar o carro novamente, mas o motor continuava morto. O carro se aproximou mais, muito mais perto do que deveria. Estava a poucos metros de mim quando, de repente, a luz se apagou. Tudo ficou escuro de novo. O carro, que parecia estar tão próximo, simplesmente desapareceu. Fiquei parado ali, esperando por algum movimento, por um sinal, mas nada. A estrada estava novamente silenciosa. O som do vento e o farfalhar das árvores eram tudo o que restava. Foi então que vi uma figura à minha frente. Era uma silhueta, parada no meio da estrada. Eu não consegui ver seus detalhes, apenas uma sombra indistinta, mas a figura estava lá. Por um momento, pensei que fosse algum pedestre. Talvez alguém perdido, ou quem sabe, um bom samaritano. Mas o que aconteceu a seguir me fez entender que havia algo muito mais sombrio naquela estrada. A figura não se moveu. Ficou parada, olhando para mim, como se me observasse por trás da escuridão. Eu não conseguia distinguir o rosto, mas sentia que algo estava errado.
O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca havia experimentado. O instinto me dizia para sair dali imediatamente. E foi quando eu ouvi o som de uma porta batendo. Era o som de uma porta de carro. E logo depois, uma série de passos rápidos. Eu olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. A figura à minha frente começou a se mover em minha direção, ainda com aquele caminhar lento, mas incessante. Então, tudo ficou mais claro. Não era uma pessoa. Era uma figura com um semblante estranho, os braços esticados de maneira não natural, os pés arrastando a estrada como se não tivesse controle sobre o próprio corpo. O que me deixou ainda mais paralisado foi o fato de que, apesar de se aproximar de mim, ela não fez nenhum som. Não havia gritos, não havia palavras. Apenas passos arrastados e a escuridão crescendo ao redor dela. Eu sabia que não podia esperar mais. A figura estava a poucos metros de mim. Não sabia o que faria se ela chegasse mais perto. Eu precisava sair. E, com uma rapidez instintiva, liguei o carro. Para minha surpresa, o motor finalmente pegou. A sensação de alívio foi imediata, mas o medo ainda me consumia. Acelerei o carro sem pensar, correndo pela estrada escura, sem olhar para trás. A estrada parecia interminável, os faróis iluminando apenas um pedaço da escuridão à minha frente. Eu não sabia o que havia sido aquela figura. Se era um homem, um espectro, ou algo pior. Mas sabia que o que quer que fosse, não estava mais lá. Pelo menos, eu esperava que não estivesse. Continuei dirigindo até chegar à cidade. Meu corpo estava tremendo, e eu mal conseguia compreender o que acontecerá. Cheguei ao meu destino, mas a sensação de que algo estava me seguindo nunca me deixou. Por mais que eu tentasse racionalizar, algo naquelas sombras da estrada não fazia sentido. O que quer que tivesse me seguido naquela estrada deserta ainda estava em minha mente. Eu nunca mais viajei sozinho à noite. E, sempre que passo por aquela estrada, seja de dia ou de noite, sinto um arrepio. Não importa o quanto minha mente tente negar, a figura que vi naquela noite estava real. E, se eu olhar de perto o retrovisor, sei que, em algum lugar, ela ainda está me seguindo. Eu sempre fui uma pessoa que confiava nas minhas escolhas. Sempre fui o tipo de pessoa que achava que o perigo estava nos lugares óbvios, nas situações em que você sabe que algo pode dar errado. Nunca imaginei que o verdadeiro perigo estivesse bem diante de mim, camuflado no que parecia ser uma noite tranquila. A história que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava em uma pequena cidade. Minha vida era simples, mas, por algum motivo, tudo mudou naquela noite. Eu era recém-formado e estava começando um trabalho temporário em uma empresa local. Para economizar, decidi morar em um apartamento que eu encontrara na periferia da cidade. O lugar era simples, pequeno, mas relativamente barato, e parecia ser perfeito para o que eu precisava naquele momento. O apartamento ficava em um prédio antigo, um pouco isolado, mas com uma atmosfera tranquila. As vizinhas que encontrei eram amigáveis, sempre cumprimentando-me com um sorriso e uma palavra gentil. Eu, sendo uma pessoa introvertida, não me importava muito com interações sociais e estava confortável naquele ambiente. Não era o tipo de lugar onde você esperaria que algo estranho acontecesse. Eu tinha tudo o que precisava: um emprego estável, um espaço tranquilo e pouco movimento. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, estava me preparando para dormir. Já era tarde, talvez umas 11 da noite, e o prédio estava em completo silêncio. Eu me deitei na cama, as luzes apagadas, e logo caí no sono. Mas não consegui dormir por muito tempo. O que me acordou foi um som. Um som estranho, vindo do corredor. No começo, pensei que era o barulho das portas dos outros apartamentos, mas logo percebi que era algo diferente. Era o som de uma porta batendo repetidamente, como se alguém estivesse batendo na porta de algum apartamento com força, mas de forma irregular. O som era monótono, repetitivo, mas parecia tão distante, como se a porta estivesse batendo em algum lugar muito longe de mim. O som continuava, imperturbável, e eu comecei a ficar incomodado. O prédio estava tão silencioso, mas agora aquele som parecia ser a única coisa que existia. Eu olhei para o relógio ao lado da cama e vi que já eram quase 2 da manhã. Eu tentei ignorar, tentando voltar a dormir, mas algo naquelas batidas começou a me incomodar de forma crescente.
Era como se a porta estivesse batendo, para mim. Levantei-me da cama e me dirigi até a janela do meu apartamento. A visão da rua escura e vazia me deu um certo alívio, mas ainda assim o som persistia. Eu então decidi sair do meu apartamento para investigar. Caminhei pelos corredores do prédio, que estavam iluminados por luzes fracas, e ouvi o som claramente. Era mais forte agora, mais próximo. Quando me aproximei do final do corredor, a porta de um dos apartamentos estava entreaberta, e o som parecia vir de dentro. A porta batia repetidamente, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada ou, pior ainda, tentando sair. Mas ninguém estava lá. Eu toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Com o som ainda retumbando na minha mente, eu empurrei a porta lentamente, temendo o que poderia encontrar do outro lado. O apartamento estava vazio, mas o som não parava. Era como se algo estivesse movendo-se dentro, algo pesado, arrastando-se pelo chão. Meu coração começou a acelerar. Andei pelo pequeno corredor, e logo vi o que estava causando o barulho. Uma porta velha, na parte de trás do apartamento, estava batendo contra a parede. O vento, talvez? Não. O vento não faria aquilo. Foi então que percebi que não estava sozinho. Algo ou alguém estava dentro da casa. O medo me paralisou, mas a curiosidade me empurrou adiante. Eu caminhei até a porta que batia, e vi o que parecia ser uma figura sentada no chão. Estava imóvel, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo. Não sei como, mas o cheiro de algo podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro nauseante, quase como se o lugar estivesse abandonado há anos. A figura se levantou lentamente. Eu não conseguia ver seu rosto, mas sabia que não era uma boa ideia estar ali. O som de uma respiração pesada e irregular vindo dela foi o que me fez dar um passo para trás. Eu queria correr, mas algo me impediu. Algo em minha mente dizia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Por que aquilo estava acontecendo? O que estava ali? A figura se virou para mim. Eu vi os olhos, aqueles olhos. Não eram olhos humanos. Não eram olhos normais. Eles estavam profundamente avermelhados, como se estivessem em chamas, e os dentes, agora visíveis, eram grandes e afiados, como se tivesse se transformado em algo monstruoso, algo irreconhecível. Eu estava congelado no lugar, sem poder mover um músculo. A criatura, se é que posso chamá-la assim, começou a se aproximar lentamente. A respiração pesada e arrastada fazia meu corpo tremer, e a sensação de terror aumentava a cada passo. Meus pés começaram a se mover por conta própria, recuando para a porta. Eu não sabia o que fazer. Eu só sabia que precisava sair dali, precisava fugir. No momento em que finalmente consegui virar as costas e correr, o som de uma porta batendo mais forte me seguiu, como se estivesse me perseguindo. Eu corri pelo corredor, a pressão no meu peito crescendo a cada segundo. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento e fechei a porta, eu sabia que estava seguro, ou ao menos pensei que estava. Mas o que aconteceu naquela noite nunca mais me deixou. Durante os dias seguintes, os outros moradores começaram a falar sobre o que aconteceu no prédio. Disseram que, durante a noite, haviam ouvido sons estranhos vindo de outros apartamentos, e que uma mulher havia sido vista, mas ninguém a conhecia. Quando a polícia foi chamada, não encontraram ninguém no apartamento. Apenas as portas batendo. Não encontraram nada. E o pior, nunca mais vi a figura. Mas eu sei que ela ainda está lá, esperando. Às vezes, eu ainda escuto sons, o som da porta batendo, e sei que, em algum lugar, ela está me observando, aguardando sua próxima chance. Eu aprendi que o verdadeiro monstro não está escondido nas sombras ou em qualquer lugar óbvio. Ele pode estar bem ao seu lado, disfarçado de algo normal. Algo que parece inofensivo até que você descubra a verdade. E aquela noite, no prédio antigo, me mostrou isso de uma maneira que nunca poderei esquecer. Nunca imaginei que minha vida viraria um pesadelo por causa de uma simples decisão. Eu sempre fui uma pessoa bastante cautelosa, alguém que pensa nas consequências antes de agir. Mas, como a maioria das pessoas, eu tinha uma vida comum. Um trabalho regular, amigos, família. Nada de extraordinário. No entanto, tudo mudou quando decidi pegar carona com um estranho. Aquele dia havia começado como qualquer outro. Eu estava voltando para casa após um longo expediente.
A noite já havia caído, como de costume, minha cidade estava um pouco mais vazia. As ruas sem movimento, o vento frio cortando o silêncio da noite. Eu estava esperando pelo meu ônibus, que costumava demorar uma eternidade. O relógio já marcava quase meia-noite e o cansaço começava a me consumir. Foi quando um carro parou ao meu lado. O motorista parecia mais jovem do que eu esperava, provavelmente uns 30 anos, com cabelos curtos e um olhar que me parecia amigável. Ele sorriu, perguntou se eu precisava de carona. Eu hesitei. Sempre fui desconfiado com esse tipo de situação, mas naquele momento, algo dentro de mim me disse para aceitar. A espera estava insuportável e o ônibus parecia nunca chegar. O carro estava quase vazio, só com o motorista, e eu pensei que seria mais rápido e mais seguro. Onde você vai? Ele perguntou com um sorriso tranquilo, enquanto eu me sentava no banco do passageiro. Eu moro na Rua Silva, perto do centro. Eu também estou indo nessa direção, ele disse. Era o tipo de coisa que todo mundo diz para não fazer o outro se sentir desconfortável. Achei que era uma boa oportunidade para uma conversa amigável enquanto ele me levava. Começamos a falar sobre o que fazíamos da vida, como a maioria das conversas casuais começam. Ele era de uma cidade vizinha e se mudou para trabalhar na minha cidade, como mecânico. Nada demais, apenas trocas de palavras. Mas algo em sua maneira de falar me fez sentir que ele não era tão amigável quanto aparentava. À medida que o carro se afastava da área mais iluminada e chegávamos a bairros mais afastados, percebi que ele tomava caminhos diferentes, mais estreitos, onde não havia tantas casas ou luzes. Tudo ao meu redor parecia ficar cada vez mais escuro. Meu instinto começou a se alarmar. Eu olhei para ele e ele estava mais focado na estrada do que antes. O que era apenas um desconforto leve agora se tornava um calafrio que começava a se espalhar pelo meu corpo. Você mora sozinho? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Sim, e você? Respondi, tentando parecer o mais descontraído possível. Sozinho também? É bom, né? Fica tranquilo, sem precisar dar satisfações para ninguém. Aquela resposta me causou um desconforto. Eu sempre fui muito cético, mas algo naquela noite me dizia para sair daquele carro imediatamente. Meu corpo já estava tenso. Olhei pela janela, tentando ver se havia algum lugar onde eu pudesse pedir ajuda, mas a rua estava vazia, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu sentia meu coração bater mais rápido. Ele então começou a fazer perguntas mais pessoais. Sobre minha vida, sobre meu trabalho, se eu tinha namorada. Eu sabia que ele estava tentando puxar um papo, mas a maneira como ele perguntava parecia um pouco forçada. Uma voz na minha cabeça dizia para não responder, para não falar mais nada, mas eu continuei tentando ser educado. Eu estava começando a me arrepender de não ter pegado o ônibus, de ter ficado ali com um desconhecido. O carro parou de repente. Eu olhei ao redor e percebi que estávamos em uma estrada ainda mais escura, com apenas algumas luzes fracas de postes distantes. Ele então desligou o motor e me olhou de forma estranha. Você tem certeza de que não quer vir até a minha casa? Só para um café, conversar mais um pouco? Não custa nada, ele disse, com um sorriso forçado. Minha pele arrepiou, uma sensação de pânico me invadiu. Eu sabia que algo estava errado. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, mas naquele momento percebi que estava em perigo. Ele se aproximou ainda mais de mim, e o medo tomou conta. Algo em seus olhos havia mudado. Ele não estava mais tentando ser amigável. Estava algo mais sombrio ali. Não, obrigado. Eu preciso descer agora. Me deixa aqui mesmo. Eu falei isso tentando parecer calmo, mas minha voz estava trêmula. A minha mente estava gritando para agir, para sair do carro e correr, mas as palavras não saíam como eu queria. Ele olhou para mim, e naquele momento, tudo aconteceu em um segundo. O sorriso dele desapareceu, e ele se virou bruscamente para o banco de trás, pegando algo que eu não consegui ver. Quando ele se virou novamente, segurava uma faca. A lâmina brilhava sob a luz fraca do painel. Eu disse para você vir até a minha casa. Agora, você vai fazer o que eu mandar. A voz dele estava fria, sem nenhum vestígio de gentileza. O medo tomou conta de mim. Eu queria gritar, mas minha garganta parecia estar fechada. O pânico me dominava enquanto eu tentava pensar em algo, qualquer coisa que me tirasse daquela situação. A minha mente estava em pânico,
sem saber o que fazer. Eu me lembro de ter olhado rapidamente para a porta do carro, tentando calcular a distância, tentando encontrar uma brecha. Ele se inclinou para frente, como se fosse me agarrar, mas naquele momento, uma ideia maluca surgiu em minha mente. Sem pensar duas vezes, eu abri a porta com todas as minhas forças e pulei para fora do carro. Caí no chão, mas me levantei rapidamente e comecei a correr. Não olhei para trás. Não sabia se ele tinha saído do carro ou se estava me seguindo. Eu só corria, minha respiração ofegante, o som do meu coração pulsando nos meus ouvidos. Corri por minutos que pareceram horas até chegar a uma rua mais movimentada, onde consegui pedir ajuda. A polícia foi chamada, e eu fui levado para prestar depoimento. Quando perguntei sobre o motorista, me disseram que não haviam encontrado ninguém. O carro, que estava estacionado, havia desaparecido. Nunca souberam quem ele era ou o que havia acontecido. Mas o pavor daquela noite nunca me deixou. O monstro não era sobrenatural. Ele estava bem ali, na minha frente, com um sorriso no rosto e uma faca nas mãos. A verdade é que o verdadeiro monstro pode ser qualquer um. Pode ser o homem ao seu lado, o que parece amigável, mas tem algo obscuro por trás dos olhos. Quando você menos espera, o perigo está ali, em carne e osso. O medo não vem de criaturas fantasmagóricas ou lendas, mas dos próprios seres humanos. Nunca mais peguei uma carona. Nunca mais confiei na bondade de um estranho. E nunca, em hipótese alguma, me senti seguro em lugares desconhecidos. O verdadeiro monstro, acredite, está mais perto do que você pensa.